Queridos, hoje o Senhor tem me dado uma direção em relação a uma palavra, já não é de hoje, já faz dias que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre uma palavra. E hoje eu estava na minha casa, orando, buscando do Senhor uma mensagem, buscando do Senhor assim um direcionamento. Eu vim a semana inteira sobre uma palavra, sobre um pensamento, sobre algo que o Senhor queria que eu pregasse. Mas hoje, a Carol, ela até colocou no grupo sobre um sonho que ela teve. E eu me lembro que no meio da semana, sobre o sonho que ela teve, ela tinha sonhado sobre a presença de Jesus. Sobre a presença, o quanto nós precisamos de fato buscar a presença de Jesus. E eu entendo, meus irmãos, que quando nós vamos à igreja, quando nós criamos relacionamento com Deus, quando nós criamos relacionamento com o Senhor, é para um só momento, é estar na presença de Jesus. Não tem outro motivo para que nós possamos estar aqui nessa noite, ou na sua casa, ou no seu devocional, ou no seu momento de relacionamento com o Senhor, se não for para poder estar na presença do Senhor. Amém? Então, queridos, com base nisso, eu fiquei orando hoje, falei assim, no meu momento de devocional, no meu momento de leitura bíblica, eu chorei muito hoje nessa manhã, nessa tarde, porque eu vi a necessidade que a igreja precisa ter da presença de Jesus. E meus irmãos, quando eu falo da presença, eu falo de uma presença que transforma, eu falo de uma presença que restaura, eu falo de uma presença que cura, eu falo de uma presença que você tenha relacionamento. Eu não estou falando de uma presença superficial, eu estou falando de uma presença que ela seja real na minha e na sua vida. E é com base, queridos, nessa presença que o Senhor falou assim, fale sobre os benefícios da presença. Fale sobre os benefícios da presença de Jesus. E agora, não sei se vocês estão sabendo, mas a série do The Chosen está no Netflix, né? Não sei se faz muito tempo, não sei se é recente, mas eu assisto aquela série. Toda vez que eu assisto, eu choro do mesmo jeito. Eu assisto várias vezes o mesmo episódio, e o mesmo episódio é tocado na minha vida. E quando você vai falando sobre os benefícios da presença de Jesus, essa palavra benefício, ela vai nos aplicando de várias formas. Mas antes de eu entrar propriamente, queridos, no texto, na palavra, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Eu não posso deixar de orar por esse momento, amém? Nós não podemos falar da palavra do Senhor, nós não podemos falar de benefícios tão maravilhosos, de algo tão precioso que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, sem antes nós agradecer ao Senhor pela sua palavra. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, coloca no seu coração. Então hoje, nessa noite, nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua presença já neste lugar. Jesus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. A sua palavra, Senhor, ela é viva, a sua palavra, ela é eficaz, a sua palavra, ela é verdadeira, a sua palavra, ela nos transforma, nos cura, nos restaura, Jesus. Pai, nós não podemos fazer nada se não for pela base da sua palavra, e se não for pela sua presença em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nós não venhamos, Pai, a sair daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos a sair daqui transformados, impactados pela sua mensagem, Senhor. Porque nada do que acontece aqui é sobre mim, nada do que acontece aqui é sobre nós, não é sobre luzes, não é sobre louvor, mas é tudo sobre a sua presença, é tudo sobre a sua palavra, é tudo sobre o seu amor, é tudo sobre a sua gratidão, é tudo sobre o Senhor Jesus, é tudo sobre a sua compaixão. Pai, em nome de Jesus, que a sua presença venha nos alcançar neste lugar, e que nós venhamos a sair daqui transformado pelo seu amor. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz
Amém. Amém. Glória a Deus. Eu já vou deixar aqui a palavra de Deus aberta. Num versículo eu já vou começar o texto. Quantos aqui já participou de uma entrevista de emprego? Acredito eu que uma grande maioria, né? Sabe quando eu me lembro, quando eu escolhi esse tema, os benefícios da presença de Jesus. Eu estava em casa meditando nessa palavra e eu lembrei de um momento em que eu estava numa entrevista de emprego. Eu fui chamado, eu estava ali naquele momento de desespero, né? A gente quando está desesperado, desempregado, quando você ouve um telefone tocar, você já fala, meu Deus, é hoje que eu vou arrumar um emprego hoje. Aí você se arruma, coloca a sua roupa de domingo, de ir na igreja, para poder ir para a entrevista. Aí você faz a barba, toma um banho e tal, e fica ali pensando, orando. Você faz ali 10 orações, você clama o sangue do Senhor. Eu acho que você nunca ora tanto quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você está precisando de uma porta aberta. Aí eu me lembro, queridos, quando eu fui para uma vaga de emprego, e eu entrei dentro da empresa, e ali eu sentei na frente da moça do RH, que estava fazendo os testes ali, e ela começou a falar para mim sobre a vaga do emprego, como é que era, qual era o trabalho, quais eram as funções que eu ia realizar ali. Aí é lógico, chegou na parte do salário. Aí ela pegou e falou assim, Alessandro, então ó, a empresa é assim, o formato da empresa é esse, a visão é essa e tal, falou bonitinho, e o salário é esse aqui. Mas na hora que ela me falou do salário, meus irmãos, meus olhos entregou na hora, me deu um desânimo. Falei, Jesus, será que é isso mesmo que eu mereço? O salário é tão baixo assim. Aí ela veio assim, então Alessandro, o salário é esse. Aí ela, tá bom pra você? Aí eu fiquei quieto, né, assim, na hora. Ela bem assim, mas tem uma coisa, Alessandro, que eu ainda não te falei. Aí eu falei, opa, deve ter coisa boa aí, né? Aí ela pegou e falou de toda a vaga do emprego, ela falou de tudo, falou do salário. Aí ela pegou e falou assim, mas agora eu vou te falar dos benefícios. Meu irmão, na hora que começou a falar dos benefícios, aí os meus olhos foram se abrindo, aí eu já fui me alegrando. O benefício era maior que o salário, para começar, né? Então ela foi falando, Alessandro, tem um vale mercado, não sei o que, tem vale, tem ticket, tem não sei o que, e foi falando, e eu falei, uau, cara, que benefícios são esses? Tem assistência médica, tem plano odontológico, tem plano não sei do que. Fala que não é bom, gente, você ir ouvindo os benefícios que a empresa te oferece. Aí eu falei assim, uau, tudo isso? Falei para ela é tudo isso. E aí, você vai querer ficar com a vaga? Claro. Por quê? Porque eu olhei ali, meus irmãos, o benefício. E normalmente quando a gente tá meio assim, né, na empresa ali, você às vezes até fica meio desanimado, mas existe um benefício para você. Amém? E o benefício nos encoraja, o benefício nos alegra, né? Porque você está ali e tal, o benefício vai atribuir à sua família, à sua casa, e muitas vezes sobre tudo aquilo que você está precisando. Isso é um benefício. O benefício muitas vezes é algo que nos favorece, não é mesmo? Aí eu peguei e falei, uau, era isso, benefício. Mas queridos, aí eu comecei a orar e meditar e falei, o benefício da presença de Jesus. E quando você olha o benefício da presença de Jesus, nós, meus irmãos cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós que vivemos no Evangelho, nós muitas vezes nós não aproveitamos e nós não usufruímos da presença de Jesus. Queridos, entenda uma coisa, a presença de Jesus na nossa vida é o que nos transforma. A presença de Jesus é o que nos direciona, a presença de Jesus é o que nos encoraja, a presença de Jesus é o que nos alcança. Não tem como eu viver o Evangelho se eu não viver a presença. Não tem como eu viver o Evangelho se eu não compreender no meu espírito o benefício da presença de Jesus na minha vida. E sabe, meus irmãos, quando você olha para o cenário da palavra de Deus, você vê que Jesus, aonde ele entrava, o ambiente mudava. Aonde Jesus entrava, algo transformava. Aonde Jesus entrava, alguma
coisa acontecia, meus irmãos. Mas, queridos, preste bem atenção. Eu quero que você preste atenção sobre alguns benefícios que o Senhor falou ao meu coração, e que eu quero ver se você está vivendo esses benefícios na sua vida. E um dos benefícios que eu quero começar a falar com você é de um primeiro. Quantos aqui sabem qual foi o primeiro milagre de Jesus? Queridos, o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. E é bem, a gente sabe que o casamento, meus irmãos, é um dos maiores desafios nos dias de hoje. Fala Deus! Né? O casamento é um desafio. Casamento, meus irmãos, muitas vezes são momentos de desafios, momentos às vezes atribulados, momentos de luta, momentos, meus irmãos, mas o casamento ele fala de uma aliança. E você vê, queridos, que é tão lindo que Jesus, um dos primeiros milagres que Jesus foi numa festa, e foi numa festa de casamento. A Bíblia fala que Jesus ele foi convidado para esse casamento. Às vezes, meus irmãos, tem tantos casamentos passando tantas lutas, tantos desafios, e até nós mesmos que somos cristãos, até nós que vivemos a palavra, vivemos com o Senhor, convidamos Ele para os nossos casamentos, nós enfrentamos lutas, desafios, e ainda assim, as coisas ainda podem dar errado. Agora imagina só se você não convida Jesus para o seu casamento. E queridos, quando você olha para a palavra, a Bíblia diz que Jesus ele foi convidado para esse casamento. E ali estava acontecendo uma festa, eles estavam tomando um vinho. Então Jesus, a mãe de Jesus, chega em Jesus e fala assim: filho, porque era filho, filho, é o seguinte, o vinho está acabando. O vinho está acabando. E quando o vinho acabava, queridos, o casamento naquela época durava 7 dias. E quando o vinho acabava, a festa acabava. Então Jesus, a mãe dele chega em Jesus e fala assim: o vinho está acabando. Então Jesus olhou para ele e falou assim: o que eu tenho a ver com você, mulher? O meu tempo ainda não acabou. Sabe o que Jesus estava dizendo? O propósito dele estava só começando ali. A missão de Jesus estava só iniciando. Jesus queria participar da festa. Ele era o convidado especial, meu irmão. Entenda, queridos, o vinho ele pode até acabar, mas com a presença de Jesus naquela festa, a festa vai continuar. Com a presença de Jesus no casamento, o casamento vai permanecer. Com a presença de Jesus no casamento, você vai enfrentar as lutas, você vai enfrentar os desafios, as coisas vão acontecer. Quantos casamentos estão precisando de transformação? Sabe, queridos, dos matrimônios, uma das coisas mais atacadas nos dias de hoje, sempre foi e sempre será o casamento, porque o casamento fala de família, o casamento ele fala de relacionamento, ele fala de união, e o diabo, um dos maiores objetivos dele é destruir o casamento. E ele vai usar de todas as artimanhas para trazer confusão no meio da família, para destruir o casamento. Eu já passei grandes desafios no meu casamento, passo até hoje, mas eu entendo o propósito pelo qual eu estou ali. Eu entendo que Jesus, o vinho dele transformou aquele lugar. Sabe, queridos, você vê que a festa ela estava chegando no final, o vinho estava acabando. Então Jesus pegou e falou assim: ó, é o seguinte, você tem os equipamentos, você tem os instrumentos, você tem o que eu preciso? Tem. Então vai, separa aí os vasos, separa aí as talas, enche todas. Na hora que eles encheram todas, eles foram seguindo o que Jesus foi pedindo. Meus irmãos, Jesus ele vai te dando as instruções, amém? Jesus ele te dá a instrução como você vai manter isso. Jesus ele vai te dar a instrução sobre o milagre. Jesus nunca te deixa sem informação sobre aquilo que eu e você precisamos fazer para poder manter o nosso casamento, para poder manter os benefícios do nosso casamento, para que a festa não acabe, para que o vinho não acabe. E esse, queridos, é um dos benefícios de Jesus, porque na hora que ele entrou naquele ambiente, a festa não acabou, o vinho, a água foi transformada, e aquele casamento foi
continuado, ele foi permanecendo, ele foi indo, ele foi evoluindo. A festa não acabou, porque Jesus transformou. É só Jesus que transforma. Queridos, esse é o primeiro benefício. Convida Jesus para o seu relacionamento, convida Jesus para o seu casamento, convida Jesus para as suas festas, amém? Convida Jesus, não deixe de convidar. Segundo benefício, meus irmãos, que eu quero falar com você, abre lá em Marcos capítulo 1, versículo 30, por gentileza. Marcos capítulo 1, versículo 30. Eu quero falar sobre alguns benefícios da presença de Jesus nessa noite. O primeiro benefício da presença que Ele nos traz está lá em Marcos capítulo 1, versículo 30, 31. Aqui nós lemos a Bíblia, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 30 diz assim. Marcos capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: a sogra de Simão, vamos do 29, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre, e eles falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-o pela mão e ajudou a se levantar. E a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Meu irmão, segundo benefício que eu quero falar com vocês nessa noite é que a presença de Jesus traz cura. Você vê que ali, queridos, Jesus ele foi convidado para uma casa. Ele foi o convidado especial. Eu imagino que na hora que eles entraram dentro daquela casa, eu imagino que Pedro, ele falou assim: vamos lá que a minha sogra vai estar preparando uma janta maravilhosa. A minha sogra, ó, glória a Deus pelas sogras aí, aleluia. Eita, meus irmãos, tem que dar glória a Deus pelas sogras aí. A sogra é de Deus, filho, porque se não fosse a sogra, você não estava casado hoje, aleluia. Olha aí. Você vê ali, queridos, que a palavra de Deus falou em sogra, já começa o burburinho na igreja, né, cara? Oh, Jesus, oh, trata Jesus. E você vê que ali, a palavra de Deus, ela fala, meus irmãos, que Jesus, ele foi acompanhando, ele foi convidado para ir à casa de Pedro. E na hora que ele entra, meus irmãos, a Bíblia fala que a sogra de Pedro estava doente. Ela estava com muita febre, mas entenda, queridos, mas na hora que a presença de Jesus entrou naquele lugar, o ambiente foi transformado, a cura aconteceu. Meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós buscamos tantos outros recursos, às vezes nós buscamos tantos outros lugares, às vezes nós em nenhum momento nós dobramos o nosso joelho, pegamos a nossa palavra, falamos com o Senhor e fala: Senhor, cura meu filho. Jesus, cura meu filho. Jesus, cura minha esposa. Jesus, cura minha mulher. Jesus, cura. A sua presença está nesse lugar. Meus irmãos, existe um benefício da presença de Jesus que eu e você precisamos entender, que eu e você precisamos viver, que eu e você precisamos fazer com que essa presença venha se manifestar na minha e na sua casa. Mas aí você tem que convidar Ele para esse ambiente, aleluia. Você tem que convidar Jesus para esse ambiente. Sabe, queridos, infelizmente, quando nós não compreendemos, quando nós não entendemos o benefício da presença, nós adoecemos a todo momento. O benefício da presença, meus irmãos, não está falando somente de uma febre dela. Aqui, queridos, poderia ter sido muitas outras coisas, poderia ter sido muitas outras doenças. E tem gente, meus irmãos, até mesmo nós, que às vezes até conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, conhecemos o Evangelho, nós sofremos tanto.
E às vezes não é por falta de sabedoria, às vezes não é por falta de conhecimento, às vezes é por falta de falar: Jesus, eu preciso da sua presença, eu preciso do benefício da sua presença na minha casa, Jesus. Eu preciso do benefício da sua presença na minha vida. Eu preciso, queridos. Mas, irmão, entenda uma coisa. Quando você olha para o texto, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Jesus, ele gostava de ir nas casas, amém? Jesus, ele gostava de um benefício, ele gostava de comer pão na casa dos outros, ele gostava de jantar na casa do povo. Jesus é maravilhoso. Ele nos ensina as coisas boas da vida. Então você vê que Jesus, ele entra na casa de Marta e Maria, um texto muito conhecido. Jesus, ele é convidado para ir à casa de Lázaro, a quem ele ressuscitou, o seu amigo. Então você vê que Jesus, ele entra naquela casa, e o texto é muito conhecido, né, sobre Marta e Maria. Você vê que ali Marta e Maria, na hora que Jesus ele entra, a presença de Jesus está ali. Você vê que Marta, ela já começa com os seus afazeres, ela já começa a fazer as coisas, e ela vai lá e arruma isso, e ela vai lá e arruma aquilo, sendo que a presença de Jesus está naquele lugar, e ela não entendeu. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele está dizendo: ei, aproveita minha presença. É tantos afazeres que nós temos na vida. Às vezes, meus irmãos, é celular, é televisão, é filme, é isso, é aquilo, e mexe com casa, e mexe com tudo. E Jesus está dizendo: e o meu momento na minha presença? E o meu momento? E o meu momento como é que está? Nós estamos vivendo, queridos, em períodos tão acelerados. Nós estamos acelerados, meus irmãos, de uma forma que você prepara 1 minuto para Jesus e 23 horas e 59 minutos para você poder fazer qualquer outra coisa, mas não prepara um tempo de qualidade na presença. Você vê ali, queridos, que Jesus, ele estava dentro daquela casa. A Bíblia fala que Marta estava com os seus afazeres, ocupada com tantas outras coisas, mas Maria, ela aproveitou a melhor parte. Maria, ela aproveitou a presença, ela foi aos pés do Senhor. E eu falo para você, como tem sido o seu momento na presença com o Senhor? Será que você tem dado mais lugares aos seus afazeres? Será que você está mais ocupado com as suas coisas do dia a dia? Sabe, queridos, uma vez eu me peguei no celular de uma forma que eu nem lendo a Bíblia eu estava. Ou é só comigo que acontece isso? Queridos, a tecnologia é muito bênção, amém? Glória a Deus pela tecnologia, glória a Deus pelos nossos celulares, glória a Deus por tudo que está acontecendo, glória a Deus pelo período de entretenimento que nós estamos vivendo. Mas, meus irmãos, se nós não nos atentarmos, nós vamos perder um dos melhores momentos, que é o momento da presença com o Senhor. E eu pergunto, como é que está a sua vida? Como é que está o seu devocional com o Senhor? Será que o seu devocional em 24 horas do seu dia está durando quanto tempo? 10 minutos? Será que é aquele devocional fast food, rápido e fácil como você precisa? Rápido e fácil. Mas Jesus está dizendo: ei, eu estou aqui dentro da sua casa, eu estou aqui sentado na sua mesa, eu estou aqui querendo ter relacionamento com você, eu estou querendo ouvir você, eu estou querendo criar um relacionamento, uma intimidade com você, e você está tão preocupado com as coisas. E eu pergunto para você, será que você tem sido Marta ou você tem sido Maria no seu dia a dia? Quem você tem sido? Qual tem sido o seu nível com o Senhor? Qual foi a última vez que você dentro do seu quarto chorou na presença do Senhor, pedindo perdão, falando: Jesus, me perdoa, que eu não estou com tempo nem para o Senhor, eu estou pensando só em ganhar dinheiro, eu estou pensando só em fazer minha empresa crescer, eu estou pensando só em fazer as minhas coisas acontecer. Meu irmão, confesso para você que tudo isso vai passar. Não é por recursos. Jesus nunca deixou ninguém desamparado. Jesus nunca deixou ninguém desamparado. Jesus, meus irmãos, quando ele teve um encontro com os seus primeiros discípulos, a Bíblia fala o que lá em Lucas capítulo 5?
A Bíblia fala, meus irmãos, que Pedro, os discípulos, seus amigos, seus companheiros, eles tinham tentado pescar a noite toda e não conseguiram nada, mas quando Jesus se fez presente, aí tudo aquilo que eles tinham suado para fazer, trabalhado para tentaram, trabalharam, suaram, não conseguiram nada, mas quando Jesus se fez presente naquele lugar, a Bíblia fala que eles fizeram a maior pesca de toda a história. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não era sobre peixe, não era sobre mar, não era sobre barco, era sobre a sua presença. Era sobre a sua presença, era sobre uma palavra que Jesus tinha naquele lugar, era sobre uma presença naquele lugar, aleluia. Será que eu posso ouvir o glória a Deus? Eu não vou te pedir nada, é sobre só a sua quero presença. levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. É só da sua presença que nós precisamos. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Senhor aí nessa noite? Existe uma presença, meus irmãos. Existe um benefício, uma presença de Jesus que pode mudar a sua história. Existe um benefício de uma presença que pode mudar a sua casa, a sua família. Ele pode mudar tudo, meus irmãos. A outra, meus irmãos, a próxima presença que eu quero falar está no mesmo texto de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 38 diz assim. Marcos capítulo 4, versículo 38 diz assim: Jesus estava, a partir do versículo 35, diz assim, ó: naquele dia, ao anoitecer, disse a eles, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando ali a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava, outros no barco também o acompanharam. Levou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, você não se importa que nós morramos? Próximo benefício, meus irmãos, o terceiro benefício que eu quero falar com você nessa noite, é que a presença de Jesus nos traz paz. Meus irmãos, o benefício da paz é o que o mundo está precisando. O benefício da paz é o que mais nós necessitamos. Queridos, quando você olha para esse texto, a Bíblia fala que Jesus, os discípulos estavam no barco com ele, e veio sobre aquele lugar, sobre aquele momento, uma grande tempestade. A tempestade veio, alcançou eles, e a Bíblia fala que Jesus estava dormindo no barco. A tempestade acontecendo, um negócio louco, todo mundo ali, os discípulos desesperados: nós vamos morrer, e Jesus dormindo na paz. Aí eu falo para você: por que você está tão desesperado? Por que você está tão atribulado? Por que você está tão preocupado?
Jesus estava ali deitado, dormindo no travesseiro, meu irmão. Tinha até um travesseiro no barco para Jesus. Você acha que ele estava preocupado? Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem ele é. Ele entende que ele é Deus. Ele não tem dúvida acerca de quem ele é, e muito menos do que ele poderia realizar naquele ambiente. Então, queridos, entenda uma coisa: se Jesus está na sua casa, se Jesus está nesse ambiente, não importa qual seja a tempestade, não importa qual seja a adversidade, não importa qual seja a luta, Jesus está ali, e Ele vai te trazer a paz que você precisa. Às vezes, meus irmãos, nós nos portamos exatamente como aqueles discípulos. É um desespero, uma loucura, e nós começamos. Ele olhou para Jesus e falou: ei, você não se importa que nós vamos morrer neste lugar? A Bíblia diz que Jesus, ele se levantou, ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, e ele exortou aqueles homens. Ele meio que diz assim: vocês não estão percebendo a minha presença nesse lugar? Vocês não estão percebendo que é eu quem estou aqui com vocês? Meus irmãos, não importa qual seja o nível de tempestade que você enfrenta, não importa qual seja o nível de adversidade que você enfrenta, se você compreende, se você entende que Jesus está no barco com você, você vai vencer, amém? Você vai passar por ela. Ei, às vezes você está passando em tempestades, enfrentando lutas, desafios. Existe um outro lado para eles chegarem, e Jesus, ele vai chegar com você. Jesus está no barco. Não tire Jesus do barco. Nesse momento ele tinha que estar com aqueles discípulos. E eu pergunto para você, meus irmãos, qual é a tempestade que você está querendo enfrentar sem a presença de Jesus? Não faça isso. Não sei qual é o nível de tempestade que você está enfrentando, não sei qual é a adversidade, não sei quais são as lutas, mas mantendo uma coisa: não faça isso sozinho. Não enfrente as suas tempestades sozinho, porque, meus irmãos, em meio a tantas lutas, adversidades, problemas que nós passamos, Jesus, ele vai nos trazer como benefício a paz que nós precisamos. Nós precisamos de paz para poder viver. É um mundo sem paz que nós estamos vivendo. É um mundo de lutas, meus irmãos, de desafios. E Jesus está dizendo: ei, não vos preocupeis com que a vez de beber, não vos preocupeis com que a vez de comer, porque o amanhã pertence a mim. Ele está cuidando do seu futuro, amém? Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando do seu amanhã. É por isso que Jesus estava descansando, meu irmão. E eu falei: Jesus, a gente vive em um mundo tão louco. E eu estava lá em casa, semana retrasada, todo preocupado com tantas coisas para mim fazer, tantas coisas para mim poder realizar. E eu falei assim: Jesus olhou para mim, Jesus, meu espírito falando comigo, ele falou assim: ei, você prega sobre a paz, mas nem você está conseguindo viver ela. Eu falei: meu Deus, você prega sobre a paz, mas você está passando lutas, adversidades, mas e aí, você está praticando o que você está pregando? Eu falei: meu Deus, é muito complicado quando nós olhamos para o livro de Tiago e nós olhamos e lemos lá: de nada adianta você ser ouvinte da palavra se você não for um praticante. E a prática, meus irmãos, é você olhar para a palavra e dizer: eu quero viver isso. É você olhar para a palavra e dizer: eu quero que isso seja intencional na minha vida. Eu quero viver esses benefícios da presença de Jesus. Viva os benefícios da presença de Jesus. E eu tenho certeza que a sua história vai mudar. Eu tenho certeza que a sua família vai mudar. O seu casamento vai restaurar. A sua família vai ser curada. Queridos, quando você olha para a mulher do fluxo de sangue, você vê que aquela mulher, ela estava com fluxo de sangue já fazia 12 anos.
A Bíblia fala que ela procurou todos os médicos, todas as formas para poder ser curada, mas ela descobriu, ela percebeu que existia uma presença que estava passando, e essa presença era a presença de Jesus, e a Bíblia fala que somente ao tocar na orla de Jesus, ela foi curada. Não perca a oportunidade da presença. Não perca a oportunidade da presença. A palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas as suas palavras não hão de passar. Nós estamos aqui, meus irmãos, para um determinado propósito. Nós estamos aqui para uma determinada história. E eu tenho certeza, a convicção de que Deus te trouxe aqui, de que Deus escolheu você, é para você poder viver a manifestação desse propósito na sua vida, é para você viver os sonhos de Deus na sua vida. Então, queridos, não perca as oportunidades da presença. Quarta presença. A quarta presença, meus irmãos, do benefício de Jesus, é a presença que anula o poder da morte. Abre lá para mim, por gentileza, Lucas capítulo 7. A presença que anula o poder da morte. Lucas capítulo 7, versículo 13, diz assim. Versículo 13. A palavra de Deus, Lucas capítulo 13, diz assim. Eu vou ler a partir do 11. Logo depois, Jesus ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo ao enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meus irmãos, entendam uma coisa: essa tristeza, essa alegria que vem ao amanhecer, sabe qual que é? Não é assim aquela alegria que você viveu um dia anterior, não. Essa alegria que ele está falando é da presença de Jesus na sua vida. E ali, meus irmãos, essa mulher, ela viveu a manifestação da presença naquele ambiente, aonde era um ambiente de luto, aonde era um ambiente de morte, aonde era um ambiente sem esperança. Na hora que a presença de Jesus chegou, aquele lugar aonde existia morte passou a existir vida. Passou a existir vida, porque o texto ele continua. Ele olhou, Jesus olhou para aquela mulher: não chore. Depois ele se aproximou, ele tocou no caixão e as pessoas o carregavam, e Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Meu Deus, bastou uma presença, bastou somente uma presença de Jesus para ele poder acabar com aquele ambiente de morte, para ele acabar com aquele ambiente de tristeza e trazer tudo aquilo que era morte à vida. Meu irmão, eu não sei o que está morto dentro de você, eu não sei quais são os seus sonhos estão mortos, eu não sei se você tem coisas mortas que você tem carregando, mas hoje Jesus está dizendo: ei, é tempo de levantar. É tempo de ressuscitar, porque a presença de Jesus, quando ela entra, meu irmão, o ambiente de morte, o ambiente de luta, o ambiente de desafio, o ambiente de desgraça, Jesus entra e ele muda tudo aquilo. A Bíblia fala, meus irmãos, que aquela criança era o único filho que aquela mulher tinha. Ela era viúva e só tinha um filho. E Jesus olhou para ela e falou assim: não chore. Como pode uma pessoa em um momento como esse não chorar? E ele falou: não chore, sabe por quê? Porque a presença de Jesus ia mudar o contexto daquela história.
A presença de Jesus ia mudar o contexto daquela família. A presença de Jesus ia mudar o futuro daquela mulher. Ei, por que você está tão preocupado? Jesus está aqui para poder mudar o seu futuro. Aonde é morte, Ele vai colocar a vida. Aonde é tristeza, Ele vai colocar alegria. Aonde é angústia, Ele vai trazer paz. Aonde é doença, Ele vai trazer cura. Aleluia! Yeshua. Aleluia! Yeshua, Yeshua. Aleluia. Aonde Jesus entra, Jesus transforma. Aonde Jesus entra, Jesus restaura. Aonde Jesus entra, Jesus cura. Aonde Jesus entra, Jesus muda. E Ele tem que mudar. Se Jesus não mudar aquele ambiente, você não está convidando Ele para estar presente naquele lugar. Queridos, convide Jesus para o seu secreto. Convide Jesus para ambientes que Ele está precisando entrar. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei contigo, eu cearei. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo: ei, eu não sou um intruso. Eu não vou invadir a porta do seu coração. É você quem tem que abrir para que eu possa ter relacionamento com você. Jesus, meus irmãos, Ele não vai invadir a sua casa. Ele não vai invadir a sua vida. Jesus está dizendo: ei, eu estou aqui à porta, você vai abrir? Como é que está o seu coração nessa noite? Será que o seu coração está preparado para abrir? Será que você está com o coração preparado para deixar Jesus entrar, fazer morada e mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a sua família, mudar seu casamento? Mas é necessário. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Próximo benefício da presença de Jesus é que Ele perdoa os nossos pecados. Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, quando nós falamos de pecado, é uma das coisas que mais tem atrasado os propósitos e os sonhos de Deus da igreja. Jesus, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados, mas nós insistimos em ficar carregando isso. É por isso, meus irmãos, que Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 48, ele diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus ele foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus e aos seus pés, e chorando ela começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenha algo a dizer a você. Depois os homens deveriam, a certo credor, um lhe deveria 500 denários, o outro 50, nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amarás mais?
Então Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, há muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, Jesus não está aqui para poder te condenar. Jesus não está aqui para poder apontar dedo para você. Uma coisa eu tenho convicção no meu coração: Jesus, quando Ele veio para essa terra, quando Ele veio nos trazer o benefício da sua graça, o benefício do seu amor, a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. E uma das maiores doenças que nós confrontamos é a doença do pecado. Mas Jesus, meus irmãos, Ele ama o pecador, Ele não compactua com o pecado. E quando Ele ama o pecador, Ele transforma a vida dessa pessoa e Ele também perdoa os pecados dela. Então, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não julga as pessoas, é nós quem julgamos. Um dos maiores desafios de Jesus não era lidar com os doentes. Um dos maiores desafios de Jesus não era lidar com os pecadores. O maior desafio de Jesus não era lidar com as pessoas, com os pobres. Não, o maior desafio de Jesus era lidar com os religiosos. Era lidar com as pessoas que se achavam superiores a todo mundo, pessoas vazias de alma, vazias de espírito, pessoas sem entendimento, sem compreensão do amor, da graça e dos benefícios da presença de Jesus. Aproveite o benefício da presença de Jesus. Ele não está aqui para poder condenar você, meus irmãos. Ele está aqui para poder te amar. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E eu falo para você, alguém daria o seu filho? Alguém aqui daria o seu filho? Ontem nós ministramos lá na frente na Beira Rio, e eu fiz essa pergunta: alguém aqui daria o seu filho? Pois é, Deus deu o seu filho. Tem prova de amor maior do que essa? Não tem prova de amor maior do que essa. E esse é o maior benefício de amor que alguém poderia nos oferecer, entregando o seu próprio filho por mim e por você, sem eu merecer. Nós não merecemos, é tudo pela graça. A graça de Jesus nos alcançou, a graça de Jesus nos transformou. Quando Jesus, Ele morreu naquela cruz, meus irmãos, Ele nos deu acesso a essa graça. A graça é um favor não merecido, nós não merecemos, mas Ele nos deu esse benefício. Então para de ficar se julgando, para de ficar carregando o que Jesus mandou você já entregar para Ele, para de ficar se condenando por coisas que não é mais para você poder carregar. Jesus está dizendo: ei, entrega. Para de ficar segurando coisas que Jesus já falou. Para de ficar vivendo do passado. Para de ficar voltando toda vez do passado e dizendo: ai, meu passado era assim, eu fazia isso, eu fazia assado. Jesus dizendo: ei, eis que eu fiz nova todas as coisas na sua vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que era velho já passou, eis que tudo se fez novo. É coisa nova, é novo plano, é novo sonho, é novo projeto. Ei! Ele está aqui para poder mudar a sua história e a minha também. Mas você tem que entender o benefício da presença.
entenda o benefício da presença. E eu gostaria, meus irmãos, de estar encerrando com o último benefício. E eu gostaria que vocês ficassem de pé. Esse é o último benefício, para nós poder orar. Quero pedir para o meu ministério de louvor subir aqui, se for possível. Sabe, queridos, existe um benefício de Jesus. E esse benefício, ele é eterno. Esse benefício é o que muda a minha e a sua história. Jesus, ele não está aqui para condenar ninguém. Jesus, ele está aqui somente para nos amar, mudar a minha história e a sua. E é o que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para você não esquecer. Ele diz assim: eis, eu fiz questão de ler. Esse é o maior benefício, meus irmãos, que eu quero apresentar para você nessa noite. Jesus está dizendo para mim, Ele está dizendo para você aqui nessa noite: ei, eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. E eu quero dizer uma coisa para você: como é que está a porta do seu coração nessa noite? Como é que está a porta do seu coração nessa noite? O benefício da presença de Jesus é o acesso que Ele quer ter nesse coração. O último benefício é o da presença eterna. O benefício que pode mudar a sua vida, o benefício que pode mudar a sua história, o benefício que pode te levar a um lugar eterno com Ele, é o benefício da salvação. É por isso que Ele fala: ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu quero te perguntar: será que nessa noite você ouviu a voz do Senhor aí? Será que nessa noite o benefício da voz de Cristo falou com você? Será que nessa noite existe um coração, está aberto para que Ele possa entrar, fazer morada, mudar a sua vida, mudar a sua história? É por isso que Jesus fala: ei, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ei, eu tenho certeza que tem uma voz de Jesus aí bem no seu ouvido. É tempo de eu mudar a sua história. Tem uma voz de Jesus dizendo: ei, é tempo de eu mudar a sua vida. Tem uma voz de Jesus dizendo aí: ei, eu não vou invadir a sua vida, eu só vou entrar se você der liberdade. Ele está dizendo: ei, eu estou na porta, eu estou batendo, mas eu só vou entrar se você der liberdade para eu entrar. E se você der liberdade, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua família, eu vou mudar os seus sonhos, eu vou te escolher. Mas Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Estou batendo. Agora eu pergunto para você: quantas vezes Jesus vai ter que bater na porta do seu coração? Quantas vezes Jesus vai ter que bater nessa porta para que Ele possa entrar? Quantas vezes Jesus vai ter que bater nessa porta para que Ele tenha um acesso e mude toda a sua história? Quantas vezes? Eu não sei, queridos, como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu nível de presença com o Senhor. Mas hoje, queridos, eu quero estar encorajando a sua vida. Eu quero estar encorajando o seu coração. Eu quero estar encorajando o que Jesus pode mudar em você.
Às vezes você está aqui nessa noite e você estava tão afastados do caminho do Senhor, você estava tão afastados dessa presença, e Jesus está dizendo: ei, é tempo de você se reconciliar, é tempo de nós nos reaproximarmos, é tempo de nós nos aproximarmos novamente. Eu quero viver tempos de benefícios com você, eu quero viver momentos de mesa com você, eu quero viver momentos de intimidade com você, eu quero viver momentos de lágrimas, de choro, de alegria com você, meus irmãos. Mas Ele não vai invadir, Ele não vai invadir. É só você que pode permitir Jesus entrar e mudar a sua história. Eu não estou aqui para poder persuadir você, eu não estou falando nada sobre mim, eu estou falando sobre uma palavra, eu estou falando sobre uma presença, eu estou falando sobre um Jesus que é vivo, que é verdadeiro e que muda a família, que restaura histórias. E eu quero que nessa noite você faça uma oração comigo, que você feche os seus olhos e você faça uma oração comigo. Repete comigo essa oração: Senhor Jesus, nessa noite eu quero abrir o meu coração para que o Senhor possa entrar, e que o Senhor faça morada na minha vida, e perdoe os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida. E eu, Jesus, que um dia me andei tão afastado dessa presença, hoje eu quero aproveitar a oportunidade e me reconciliar novamente com o Senhor. Se você que está aqui nessa noite, sem constrangimento algum, você entendeu os benefícios da presença, você entendeu e falou assim: Jesus, eu estou tão afastado dos seus caminhos, Jesus, eu queria tanto viver mais perto do Senhor, eu queria tanto viver nessa presença. Jesus, eu me afastei tanto e hoje eu quero retornar a viver aquele momento novamente, aquele momento maravilhoso que nós vivíamos junto. Ei, eu quero te encorajar a vir aqui à frente e nós vamos orar por você. É sem constrangimento. E se de repente você está ao lado de alguém, olhe para essa pessoa e fala: você quer ir lá? Eu vou com você. Pode perguntar para ela. Fala: se você quiser ir lá, eu vou com você. Eu vou com você. E nós vamos orar por você. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. No louvor, no momento em que o louvor vai tocando, você pode vir. Você pode vir.